As luas superiores representam a elite do exército de Muzan em Demon Slayer. Além de possuírem uma força física avassaladora, suas artes de sangue os tornam inimigos quase invencíveis. Mas mesmo diante de todo esse poder, cada uma das luas superiores apresentou suas fraquezas no decorrer da história, e isso acabou levando elas à derrota. E agora vamos conhecer mais sobre cada uma delas. Eu sou o Vinícius e está começando mais um vídeo aqui na Casa dos Otakus. Mesmo com todo seu poder, as luas superiores acabaram perdendo diante de Tanjiro e a corporação dos caçadores de demônio. É verdade que a força e a união dos caçadores foram cruciais para a vitória, mas a derrota desses monstros não aconteceu apenas pela espada dos caçadores, mas também pelas próprias fraquezas que cada um carregava. Cada um desses demônios, apesar de seu poder esmagador, manteve consigo resquícios da sua vida humana, marcas emocionais e falhas que se refletiram em sua batalha. No fim, foram justamente essas fragilidades ocultas que abriram brechas e definiram assim os seus destinos. Nesse vídeo mostrarei as fraquezas de cada uma das luas superiores e como essas características humanas moldaram suas lutas até a queda inevitável. Daki e Gyotaro, codependência. Quando formavam uma dupla, Daki e Gyotaro eram um time imbatível. Sua sincronia em batalha e o contraste entre suas habilidades davam a impressão de que derrotá-los seria impossível. No entanto, por trás dessa força absoluta havia uma fragilidade enraizada em sua própria relação. Desde quando eram humanos, Gyotaro assumiu o papel de protetor e provedor de sua irmã, enquanto Daki acostumava ser cuidada, crescendo despreocupada e dependente dele. Essa desigualdade se refletiu até mesmo em suas formas demoníacas, onde a diferença de poder entre os dois era exorbitante. Durante o arco do Distrito do Entretenimento, essa codependência acabou se tornando fatal. No momento em que poderia ter garantido a vitória, Gyotaro optou por salvar Daki das mãos de Inosuke ao invés de matar Uzui de forma definitiva. Já Daki, por sua vez, em outro momento acabou confiando cegamente no seu irmão e relaxou sua guarda, abrindo assim espaço para a recuperação de Zenitsu e Inosuke. Essas escolhas, guiadas mais pelo vínculo emocional do que pela lógica da batalha, acabaram definindo o destino da dupla. Embora esses não tenham sido os únicos fatores para a derrota dos irmãos, o peso da relação complicada que os dois tinham acabou sendo decisiva para a conclusão da batalha, terminando com a derrota dos dois irmãos. Kaigaku, o inexperiente. No arco final, o Kaigaku, antigo usuário da respiração do trovão e sucessor indigno do falecido Jigoro Kuwaljima, acaba se tornando a nova lua superior 6, substituindo assim Daki e Gyotaro. Após se encontrar com Kokushibo durante uma missão, Kaigaku se rende ao demônio e aceita o sangue de Muzan como forma de continuar vivo, só que agora como um demônio. Kaigaku de fato alcança um poder formidável, unindo sua respiração do trovão com sua arte de sangue. Essa fusão o transformou em um inimigo devastador, capaz de rivalizar diretamente com os Hashiras, mas mesmo com esse poder, ele acabou sendo derrotado por Zenitsu sozinho. Claro que eu não estou desmerecendo a força de Zenitsu e toda sua preparação para enfrentar Kaigaku. A respiração do trovão é com certeza uma das técnicas mais letais entre todas as respirações, e Kaigaku dominava 5 das 6 formas existentes. O que realmente acabou moldando seu destino foi a sua inexperiência como um demônio. E o Shiro mesmo, o demônio artificial criado por Tamayo, chega a afirmar após salvar Zenitsu no fim da luta que se Kaigaku tivesse apenas mais um ano para aperfeiçoar o controle da sua nova arte de sangue, Zenitsu não teria qualquer chance de vitória, mesmo com suas novas capacidades. Afinal, seria a união dos dois maiores poderes do mundo de Kimetsu, uma técnica de respiração e a arte demoníaca de sangue. No fim, sua maior fraqueza não foi a arrogância ou a crueldade, marcadas como características natas de sua personalidade, mas sim o fato de ter se transformado em demônio tarde demais. Kaigaku acabou não tendo tempo de adaptar completamente suas habilidades, e essa distância se tornou a brecha que permitiu a vitória de Zenitsu. Gyoko, o orgulhoso. O excesso de confiança é um traço comum entre os vilões, mas em Demon Slayer ninguém representa melhor essa falha como Gyoko, o Lua Superior número 5. Reconhecido por si mesmo como um grande artista, ele exibia um orgulho imenso em relação ao próprio corpo grotesco e sua poderosa arte de sangue, que lhe permitia manipular potes e criar criaturas aquáticas bizarras. Sua arrogância, porém, tornou-se assim a sua maior fraqueza. Gyoko sempre subestimava seus adversários, acreditando que sua posição entre os Luas superiores era uma garantia da sua vitória. Vimos isso claramente quando, após prender Tokito, Gyoko simplesmente o abandonou lá, convicto que o Hashira da Névoa morria dentro da sua técnica, mas essa confiança cega abriu a brecha que se tornaria fatal. Além disso, sua obsessão em vangloriar sua arte o fazia desperdiçar tempo se exibindo e insultando seus inimigos, permitindo que ele se reorganizasse com mais calma. Sendo fácil de provocar, Gyoko perdia o controle rapidamente com simples insultos, tornando-se assim
previsível e totalmente descuidado durante as batalhas. Foi justamente explorando essa falha que Tokito, após despertar a sua marca do caçador, conseguiu derrotá-lo com facilidade, transformando a vaidade de Gyouko no maior motivo da sua derrota. Hantengo, divisão de poder. Entre todas as luas superiores, a fraqueza de Hantengo é sem dúvida a mais fácil de identificar. Apesar de sua posição como lua superior 4, que demonstra sua imensa força, ele nunca utilizou sua posição de forma correta. Em vez de enfrentar seus inimigos diretamente, Hantengo prefere dividir seu poder em seus múltiplos clones, cada um representando uma das suas emoções distorcidas. Embora seus clones sejam extremamente fortes, a fragmentação constante acaba diluindo assim sua força total, obrigando ele a depender da quantidade para derrotar os seus oponentes. Esse estilo de luta assim acaba criando uma desvantagem. Conforme Hantengo vai espalhando seu poder, o seu verdadeiro corpo, o mais frágil e covarde, fica ainda mais vulnerável de ser atacado. Seu núcleo, escondido em uma forma minúscula, não possui meios de defesa, tornando-se um alvo relativamente fácil para os caçadores que conseguirem localizá-lo, como foi o caso de Tanjiro. Durante o arco da Vila dos Ferreiros, vimos os caçadores sofrendo contra Hantengo, pois eles não tinham a informação da sua verdadeira natureza e também pela ausência de reforços. Se tivesse mais um Hashira ao lado de Mitsuri ou até mesmo Zenitsu e Inosuke estivessem nessa batalha, a vitória contra Hantengo teria sido muito mais rápida e menos demorada. No fim, sua multiplicação acabou o deixando vulnerável, o que permitiu assim Tanjiro cortar sua cabeça e pôr um fim à sua vida. Nakimi, visão limitada. Mesmo que não tenha uma presença intimidadora igual às outras luas superiores, Nakimi, a manipuladora do Biwall, possui uma das habilidades mais estratégicas da obra. Com um simples dedilhar, ela era capaz de remodelar por completo o Castelo do Infinito, movendo portas, paredes e as plataformas conforme sua vontade. Dentro desse domínio, Nakimi era praticamente intocável, capaz de isolar ou esmagar seus inimigos apenas com o posicionamento correto dos cômodos do Castelo Infinito. No entanto, sua arte de sangue trazia uma limitação clara. Ela só podia manipular aquilo que estava dentro do seu campo de visão. Mesmo após receber os aprimoramentos de Muzan e ocupar assim o lugar da Lua Superior 4, essa fraqueza foi apenas parcialmente compensada, onde Nakimi ainda dependia de reflexos rápidos e concentração absoluta para não ser pega desprevenida. Em questões de combate direto, especialmente contra adversários velozes, como é o caso de Zenitsu ou então Uzui, sua desvantagem se torna ainda mais evidente. Durante o arco do Castelo Infinito, apesar de conseguir conter os ataques combinados de Mitsuri e Obanai, sua derrota veio de uma vulnerabilidade ainda maior, a manipulação mental. Yushiro, com a sua arte de sangue, conseguiu se tornar invisível e hackear assim sua percepção, anulando completamente o seu poder sobre o Castelo Infinito. Assim, Nakimi foi derrotada não pela força bruta, mas pela sutileza de alguém capaz de explorar sua maior fraqueza e atacar assim o seu ponto cego. A casa, o ódio por si mesmo. Quando se trata de habilidade em combate corpo a corpo, a casa é sem dúvida um dos melhores guerreiros entre os luas superiores, ficando atrás apenas de Kokushibo. Durante sua batalha contra Tomioka e Tanjiro, a casa demonstrou um nível de maestria e resistência que beirava o impossível. Mesmo quando ele foi decapitado, seu corpo ainda continuava a lutar sozinho, sustentado por uma regeneração que havia atingido novos patamares. No entanto, sua derrota não veio das espadas dos caçadores, mas dentro de si mesmo. Ao recuperar suas memórias humanas, a casa foi forçado a encarar os pecados e os arrependimentos da sua vida passada, o peso de perder seu mestre, sua noiva e a promessa que foi quebrada que o levaram assim o caminho da perdição. Essas lembranças corroeram sua determinação e fizeram ele hesitar no momento crucial que daria o fim a Tanjiro e Tomioka. Assim, a verdadeira fraqueza de Akaza não era a espada dos caçadores, mas o ódio que ele tinha por sua própria fraqueza. Esse ressentimento profundo que o motivou a buscar força sem limites acabou se voltando contra ele, e assim, ao lembrar quem realmente ele foi em vida, Akaza perdeu a sua vontade de lutar e escolheu se destruir, buscando enfim uma forma de compensar os males que ele havia causado como um demônio. Doma, sem humanidade. Aos olhos de Muzan, Doma era o demônio perfeito, frio, calculista e absolutamente sem humanidade. Com sua arte de sangue baseada em gelo, ele se tornava um adversário natural para qualquer caçador, capaz de anular seus movimentos e dominar suas batalhas com eficiência. Sua ausência completa de empatia fazia dele um predador perfeito, alguém que podia devorar humanos sem hesitar e executar assim as ordens sem qualquer questionamento. No entanto, foi justamente essas características que se tornaram sua maior fraqueza. Nascido incapaz de sentir emoções genuínas, Doma nunca compreendeu verdadeiramente as pessoas ao seu redor. Ele não sabia avaliar
aos sentimentos, intenções ou à profundidade emocional de cada momento, o que o tornava incapaz de prever quando alguém agia movido por ódio, sacrifício ou apenas por amor. Essa limitação foi decisiva em sua derrota. Embora reconhecesse a hostilidade de Shinobu, jamais ele entendeu a intensidade do seu rancor pela morte da sua irmã e o plano meticuloso que ela havia planejado contra ele, sacrificando a própria vida para envenená-lo. Sem perceber o alcance da determinação dela, Doma foi pego de surpresa, abrindo a brecha que permitiu assim a Kanao e Inosuke concluírem a sua morte. No fim, a ausência de qualquer humanidade que parecia torná-lo perfeito aos olhos de Muzan foi aquilo que acabou selando a sua derrota. E por fim temos Kokushibo e o seu sonho não realizado. Sendo o mais antigo entre os Luas superiores e um espadachim treinado no auge da era feudal, Kokushibo ocupava um patamar quase inalcançável. Seu domínio sobre a respiração da lua, somado à sua força, resistência e regeneração demoníaca, o tornavam o terceiro ser mais poderoso da obra, superado apenas por Muzan, o seu mestre, e seu irmão gêmeo Yorichi. Em teoria, sua vitória contra a geração atual dos caçadores deveria ter sido inevitável. No entanto, foi sua mente e não sua lâmina que acabou condenando. No momento em que resistiu à morte por decapitação igualmente à casa, Kokushibo acabou alcançando uma forma ainda mais monstruosa, perdendo assim totalmente a sua sanidade. Pela primeira vez, ele viu o oposto da imagem de um espadachim honrado que um dia ele já foi, e percebeu a verdadeira extensão daquilo que havia se transformado. Esse choque abalou sua fortaleza mental e obrigou ele a confrontar o peso das suas escolhas. Assim como a casa, Kokushibo revisitou seu passado humano, seu ressentimento contra Yorichi, o seu complexo de inferioridade e a sua obsessão por poder fez com que Kokushibo compreendesse que sua ambição desmedida havia sido construída sobre inseguranças. Mesmo desejando continuar lutando, sua determinação acabou ruindo, e sem força de vontade para sustentar sua regeneração, ele desistiu de lutar. No fim, Kokushibo não foi derrotado apenas pela lâmina dos caçadores, mas pelo reflexo do seu próprio fracasso, onde sua incapacidade de aceitar que ele era a sombra eterna de Yorichi levaram ele assim à sua derrota. Nem sempre o poder o torna perfeito. Às vezes um simples detalhe pode levar à sua derrota. Qual dessas fraquezas você acha que mais pesou para a derrota das Luas superiores? Comenta aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Continue assistindo nossos vídeos sobre Demon Slayer que irão aparecer aqui na tela. Eu te espero em um deles. Até lá, valeu!